Bom dia, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou rouca, mas essa semana eu tenho um probleminha com refluxo e eu comi demais, fui no rodízio e fiquei assim de novo, tá? Mas já vou no médico próxima semana e já vou resolver isso. Tive vários episódios desde o segundo semestre pra cá, desde junho pra cá, alguns episódios, e como tá muito recorrente, eu não preciso resolver, né? Então, bom dia. Deixa eu hidratar aqui. Então, pode ser que fique um pouquinho ruim de entender o que eu tô falando, eu vou falar devagar, né? E assim, eu até pensei muito se falaria desse tema hoje, porque eu não gosto muito de falar coisas muito polêmicas e que vai gerar, que vai expor outras pessoas, na verdade. Mas, como essa semana que passou, se falou muito no caso daquela cantora que foi morta pelo marido, eu resolvi falar essa semana sobre relacionamento abusivo. Por que eu vou falar isso? A maioria das pessoas aqui não sabem, mas eu saí agora, 1 ano e pouco atrás, eu saí de um relacionamento abusivo e algumas pessoas nem sabem mais que eu não sou casada. Tenho uma filhinha de 5 anos e tô falando que algumas pessoas não sabem porque teve um tio meu na quinta-feira que me perguntou e não sabia, né? Então muita gente também não sabe, mas as pessoas acham que estar em um relacionamento abusivo é só quando a mulher apanha, né? Tanto é que eu ouvi dele, do meu ex: eu nunca bati em você. Só que estar em um relacionamento abusivo não é só quando você apanha. E pode ser que aquela mulher que morreu, a cantora, pode ser que ela nunca tenha apanhado. Pode ser. Só que, como algumas matérias que se falou sobre o caso, né? E o que me chamou muita atenção foi porque o ex-marido, né? O ex, né? Porque a mulher morreu, se dizia pastor. E eu ouvi em uma das matérias, isso foi o que me chamou bastante atenção, eu tenho certeza que dezenas de mulheres passam por isso, foi que ela falou que ela não se separava porque ela tinha vergonha por causa da religião. E eu decidi falar sobre isso porque eu passei por isso. Porque você, realmente, como uma mulher cristã, como uma mulher temente a Deus, você não quer separar. Tem vergonha de escandalizar o nome de Deus, não é? E ainda mais quando alguns líderes religiosos, mesmo sabendo da situação, mesmo sabendo dos detalhes, fala para você não separar. E eu tenho certeza que dezenas de mulheres passam por isso, por vergonha, por estar em um relacionamento que não é respeitada, que envolve muitas traições, e mesmo assim, por ouvir dos seus líderes para não separar, continuam nesse tipo de relacionamento. E aí só se ouve que é para orar, e a gente tem que orar e tem que ter paciência. Mas a situação não muda. E aí eu anotei alguns exemplos de abusos que vou falar aqui nos homens, porque
o caso foi o marido que matou a mulher, foi o que eu passei, né? Então, eu vou falar aqui no masculino, mas saibam que muitos homens também passam por isso. Existem muitas mulheres que mentem, que traem, que desrespeitam os seus maridos. Então, aqui, homens se considerem representados também, apesar de que a minha fala vai ser no masculino, né? Mas isso também acontece com os homens. Mas o que acontece? Como eu falei, esses líderes religiosos, por não vou dizer o que é por mal, mas por também não saber lidar com a situação, continuam incentivando a essas mulheres continuarem casadas. Eu sou contra o divórcio? Sim, sou contra o divórcio, porque a palavra de Deus também é contra o divórcio. Mas uma coisa, e eu quero aqui deixar registrado o meu respeito e consideração pelo pastor Antônio, que é o pastor que me acompanhou nesse último ano. É o pastor de um amigo meu, tá? E conheço o pastor Antônio desde antes de me converter. Esse meu amigo me levou nessa igreja e eu conheci ele desde essa época, tá? E esse meu amigo, por saber a situação que eu passava, aleatoriamente me mandou um culto. O culto ao vivo, não foi gravado, né? Porque as pessoas podem entender, aquela pessoa te mandou porque aquilo ele escutou antes de você. E não foi. Foi um culto ao vivo. Eu estava vendo ao vivo no YouTube. E o que acontece? Naquele dia que eu estava vendo aquele culto, e o pastor Antônio falou da seguinte maneira: você, se acontecer um caso, se a pessoa errar, você tem que perdoar, claro. Todo mundo está passível de erro, tá? Mas o que acontece? Se essa pessoa continua, faz novamente, daqui 1 mês, novamente, daqui 3 meses, novamente, e daqui 6 meses, novamente, e isso continua se repetindo, isso é palhaçada, tá? Não é isso que Deus quer para você. E é isso que eu quero te falar, mulher, hoje. Se você está em um relacionamento e que seu marido vive mentindo, vive te traindo, todas as vezes, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, não é isso que Deus quer para você. Deus quer que nós sejamos felizes. E uma mulher que vive um relacionamento desse, ela não é feliz. E o que acontece? Eu vou ler aqui algumas situações. Você sempre acredita que essa situação vai melhorar. E não vai melhorar. Sinto te falar que não vai melhorar. Porque alguns homens com traços de psicopatia ou de narcisismo, eles não vão melhorar, por mais que você tente ajudá-los. Ou esses homens que vivem com traições repetidas, esses homens têm um desvio de caráter e eles não vão melhorar. Então, uma pessoa que só te retribui com o mal, e essa pessoa é a pessoa que você tentou ajudar de todas as maneiras, essa pessoa tem um desvio de caráter, tá? Você tentou ajudar conversando, indicando terapia, aconselhamento, né? Você só faz bem para essa pessoa e mesmo assim essa pessoa continua te fazendo mal, tá? Então, vou dar aqui alguns exemplos. Mentiras constantes, traições constantes, apagando ligações e mensagens de outras mulheres, se jogando para cima de outras mulheres, se oferecendo para ir para casa de outras mulheres, indo para hotéis falando que não aconteceu nada, né? Colocar senha no celular para você não ver a nojeira que ele faz no celular, na internet, as conversas com as outras mulheres, tá? Então, quando você escuta a mensagem, mas eu nunca bati em você, ele não leva em consideração que todas essas outras coisas que ele também faz são erradas. Ele não considera que isso é errado.
Então, se você vive em um relacionamento que você passa por isso, saiba que você está em um relacionamento abusivo. E muitas vezes as pessoas, tanto o homem quanto as mulheres, não têm noção de que isso é abusivo. Porque lá na Lei Maria da Penha, e agora eu vou falar específico para mulheres, porque a lei é direcionada a mulheres, mas na Lei Maria da Penha fala que xingamentos, ameaças, né, que isso está dentro de abuso psicológico, ameaças frequentes de abandono. Se você está em um relacionamento que seu marido vive frequentemente te ameaçando que vai embora, saiba que isso é um abuso psicológico. Se ele arruma as coisas dele e fala que vai embora, isso é abuso psicológico, tá? Chantagens também. Outra coisa que as mulheres não sabem, né? Dano patrimonial. Então, se você tá com seu celularzinho mostrando para ele, né, que você tá vendo que ele tá fazendo errado na internet, vive curtindo outras mulheres, fotos de mulheres de biquíni, né, na internet, e você tá mostrando para ele, e ele te ameaça que vai pegar teu celular e vai quebrar, isso é um dano patrimonial, e isso também tá dentro da Maria da Penha, certo? Então, e outra coisa, quando o homem faz tudo isso e você vê, você mostra pra ele e ele ainda fala que faz isso, que a culpa é sua que você faz isso. Isso demonstra um traço de psicopatia, de narcisismo. Porque ele não aceita, não assume a culpa do que ele faz e sempre procura um culpado para os erros dele, tá? Esses homens, esses narcisistas, eles falam que a culpa é sua do que ele tá fazendo de errado, tá? Então, para você, mulher, que tá nesse tipo de relacionamento, não espere acontecer o que aconteceu com a Sara Mariano. Se você é uma mulher que já apanha desses homens, não espere chegar ao ponto de ele pegar uma arma e apontar para você. Não espere dele fazer o que aquele homem fez com a Sara, dele pegar, contratar pessoas para te sequestrar, provavelmente foi isso que aconteceu, e te matar. Foi ele que planejou o assassinato dela, né? Então, assim, um post que eu fiz alguns dias atrás, se você olhar aqui no meu feed, você vai ver. Você não tem que curar pessoas tóxicas, mas sim as suas partes que ressoam com a toxicidade delas. Então, o que é que você tem que curar em você? Suas carências, sua baixa autoestima, seu complexo de salvadora, de você achar que você vai salvar aquela pessoa, né? A sua falta de amor próprio. É isso que você tem que curar em você. Não pense que você vai ficar sozinha para sempre. E primeiro, você não depende do amor de outra pessoa para você ficar bem. Você depende do seu amor próprio e depende do amor de Deus. Isso sim, você depende para ficar bem e para ser feliz. E não do amor, entre aspas, que isso não é amor de uma pessoa que só te faz mal. Então, isso não é fácil para mim falar aqui tudo isso, porque eu vivi essas situações, mas chegou um momento. E o que acontece? Muitas vezes as mulheres pensam nos seus filhos, colocam seus filhos que não querem que seus filhos vivam, tenham pais separados, e você acaba projetando no seu filho, nos seus filhos, coisas que você viveu na sua infância, né? Então, assim, a pior coisa que você vai fazer para o seu filho é você ser infeliz, tá? Porque a pessoa mais importante da sua vida não são seus filhos, é você mesmo. Então, você tem que ser feliz em primeiro lugar, para que seus filhos também sejam felizes. Então, eu li, eu não lembro agora, eu ouvi, enfim, não lembro, que
A pior coisa que você pode fazer para os seus filhos é não ter os seus sonhos realizados. É você não ser uma pessoa feliz. Então, não fica pensando no que seu filho vai pensar de você. Não fica pensando, não fica projetando nos seus filhos o que você viveu, né? O seu filho, quando crescer e ouvir, né? Se for preciso, ele vai querer que você tenha sido feliz. É muito pior para o seu filho estar dentro de uma casa com os pais brigando, com brigas constantes, com um ambiente hostil, um ambiente onde não tem amor. Isso vai ser muito pior para a formação do seu filho do que ele ter pais separados. Então, como eu já falei aqui no início, não sou a favor do divórcio e Deus não se agrada disso. Mas Deus também não quer que você viva um relacionamento abusivo. Deus não quer que você seja infeliz, tá? Então, o que você tem que fazer é curar em você as suas questões que ressoam com essas pessoas tóxicas, tá? Outra situação é uma mulher que vive num relacionamento abusivo, tá? E essa mulher tá se afastando desse homem. E essa mulher começa a ficar bem, começa a sair. E o que vai acontecer? Esse homem vai querer ter o domínio de volta. Então não pensa. Não acredite que isso é amor. O que ele tá querendo reconquistar é o domínio e a posse que ele tem sobre você. A manipulação que ele tem sobre você. Então, gente, fica bem atenta aos sinais. Mulher, você que ainda namora com esse tipo de homem, ainda é tempo de você sair. A mulher que já é casada e tem filho é uma situação bem mais complicada. Mas que também, muitas vezes, é necessário você sair desse relacionamento. Então, se você tem um líder, e eu tô falando isso aqui e eu sei que eu posso ser muito criticada, mas eu vou falar. Se você tem um líder religioso, se você tem vergonha do que você está passando, saiba que você não está sozinha. E se o seu líder fala para você continuar nesse tipo de relacionamento, infelizmente, essa pessoa, ela não tem... como é que eu posso falar? O seu líder, ele não... eu quero usar uma palavra aqui que eu não vá ofender ninguém. Mas líderes religiosos que falam para você continuar em um relacionamento abusivo, onde você é traída com constância, onde você vive sendo enganada, não é ele que está vivendo o seu relacionamento. Então, você não é obrigada a continuar nesse relacionamento, tá? Eu vou encerrar por aqui, que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Se você vai ver esse vídeo depois, envia para alguém que está passando por esse tipo de situação e não espera chegar no pior para você sair dessa situação.